Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Josias Evangelista. Como é de conhecimento de todos, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Estamos vivendo um momento nunca visto na história do mundo, aonde estamos enfrentando uma dificuldade, estamos enfrentando um problema invisível que de uma certa forma afetou o mundo inteiro. E talvez nesse momento, nessa hora, muitas pessoas estão perguntando o que fazer, aonde recorrer. E nós, na condição de pastor e líder espiritual das pessoas, nós não podemos nos acovardar. Eu quero falar e confessar a vocês que também, como na condição de homem, mesmo sendo pastor, temos as mesmas preocupações e os mesmos sofrimentos que vocês. Então, nessa tarde eu parei para meditar o que seria uma palavra para trazer que possa servir de alento, pelo menos nesses dias tão difíceis que estamos passando, aos nossos irmãos, uma vez que nós não poderemos, por precauções, não estar reunido na igreja fisicamente, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então eu passei a meditar, tem um hino da nossa harpa cristã, muito conhecido, por número de 545, que ele é um hino conhecido talvez mundialmente. E eu estava meditando na história desse hino nesse dia de hoje e eu quero compartilhar com vocês. A história diz que na década de 1960, o casal Bill Gaither e também a sua esposa Gloria Gaither, ela estava grávida do seu terceiro filho, morando nos Estados Unidos. Nessa época, os Estados Unidos passava por uma grande tribulação, uma grande incerteza. Estava acontecendo a guerra no Vietnã, a população a juventude estava um pouco que revoltada, no sentido de que queria uma liberdade a todo custo. A promiscuidade estava imperando naquele momento, estavam vivendo uma situação tenebrosa, muito fora dos padrões cristãos que Deus preparou e pede para que nós sigamos. Então Glória estava agora preocupada em ter aquela criança, ia nascer aquela criança, começava a entrar no seu coração um arrependimento por ter que ter aquela criança sem saber do seu futuro, sem saber do que seria amanhã para esta criança. Então ela estava preocupada com isso e ela se refugiou ao seu quarto, à sua casa, e ela foi buscar a resposta de Deus, foi orar, foi buscar uma solução para aquela angústia e aquele problema. E a história diz que naquele momento Deus visitou ela através do Espírito Santo. E ela escreveu um hino que tem uma letra maravilhosa, porque ela escreveu, porque ele vive. Olha aqui ela escreveu, olha que letra maravilhosa. Ela disse assim, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu sei, bem sei que a minha vida está em tuas mãos e que Jesus vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória Jesus, o meu rei, né? Então, ela estava naquela situação de angústia e Deus a visitou e ela trouxe essa reflexão para nós. E eu quero meditar com você nessa tarde também com essa situação. Não há momento da gente se preocupar. Eu sei que a preocupação ela invade o nosso coração, mas eu quero te afirmar com todas as letras e com toda a convicção. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da situação. Talvez Ele permitiu que isso aconteça, para que nós possamos reconhecer a nossa verdadeira fé cristã que foi tanto pregada. Eu já estou na igreja, sou pastor há alguns anos, já estou na igreja por mais de 20 anos,
E por todo o tempo que eu me conheço como cristão, eu venho ouvindo falar sobre dias difíceis que viriam. E todo o tempo se falavam nisso, e ninguém se preparou. De fato, nós não estamos preparados. Mas uma coisa é certa, o problema foi instaurado, Deus permitiu, talvez para fazer com que nós chegássemos a Ele, para fazer com que nós voltasse às nossas origens. Talvez, quem sabe, Deus está permitindo que isso aconteça, para que você volte a fazer culto nos lares, para que você possa reunir a sua família e estar orando. Amanhã, por exemplo, nós estaremos fazendo oração, estaremos fazendo um clamor a Deus, para que Ele tenha misericórdia de nós, e que nós possamos dizer, com toda a modéstia, com toda a humildade, dizer como Jesus: Pai, se for possível, passa de nós esse cálice, mas contudo, que seja feito a sua vontade. Então não se apavore. Talvez você está grávida, talvez você tenha um filho para nascer, talvez você olha para as suas crianças e você começa a imaginar e você não sabe o que responder para eles, você não tem uma resposta. Talvez você comece a ficar apavorado pelo cenário financeiro que vai se desdobrar daqui para frente. Talvez você consiga ver só um colapso que vai acontecer lá na frente. Mas eu quero te animar nessa tarde. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, o temor não há. Porque eu bem sei que a minha vida está em tuas mãos. Aleluia, glória.